Muito bom dia. Estamos iniciando o programa Campo e Lavoura deste sábado, hoje, 29 de janeiro de 2022. E o ano já perdeu o primeiro mês. E este ano vai passar rápido. É um ano que temos eleições, é um ano que a pandemia está aí assustando muita gente, a inflação nas estratosferas, enfim, o ano vai passar rápido. Mas vamos esperar que essa onda toda baixe e a poeira se acentue. Eu estou recebendo o secretário de Agricultura do município, Dr. Vinícius Miguel, secretário de Agricultura do município de Porto Velho. Dr. Vinícius, bom dia e seja bem-vindo ao programa Campo e Lavoura. Bom dia, muito obrigado pela audiência, pela presença de cada um de vocês que nos permite entrar na casa de vocês. Tenham todos um ótimo final de semana e que Deus possa abençoá-los grandemente. Doutor, e como é que está a agricultura no município? Bom, a agricultura vai bem, obrigado, né? Ainda mais nesse momento desse período de chuvas, que as águas são sempre tão caudalosas, né? E beneficiam tanto a nossa produção. Mas se por um lado a agricultura vai bem, parece que a gente precisa melhorar muito enquanto uma política econômica de agricultura. Com isso, e o senhor falou, já foi o primeiro mês, eu gostaria que a gente pudesse pensar uma política de indução da educação no campo, que nós pudéssemos melhorar a formação do homem do campo, que a gente pudesse pensar em sistemas mais avançados de produção para toda a zona rural, todo o campo de Porto Velho, com esses modelos, por exemplo, de integração de lavoura pecuária, com o desenvolvimento de sistemas agroflorestais, enfim, que a gente pudesse intensificar muito, por meio de tecnologia, ciência, a nossa produção. Esse seria o meu grande sonho para a agricultura em 2022. Principalmente do município de Porto Velho. Principalmente do município. Mas aqui, eu falava essa semana em um outro programa de televisão, aqui fronteira não existe muito, né, em Porto Velho. A gente faz fronteira com tanto município, com tanto lugar, com Amazonas, com Acre, que se a agricultura de Candeias do Jamari tá bem, de Canutama tá bem, se Humaitá tá bem, tá bom pra gente também, né? Um produto, às vezes o insumo tem uma troca muito grande, às vezes um trabalhador rural mora no Candeias e trabalha numa propriedade em Porto Velho e vice-versa. Às vezes o adubo que é usado numa linha aqui em Porto Velho veio lá de Candeias. Às vezes o leite que é usado na padaria aqui de Porto Velho veio de outro lugar mais aproximado. Às vezes a nossa banana veio lá de União Bandeirantes, um dos nossos distritos. Então aqui é difícil falar de uma separação. Porto Velho, Rondônia é uma só, como nós somos uma só Amazônia, uma só América Latina. O município de Porto Velho é um dos maiores do estado e comporta aí quase 1 milhão de cabeças de bovinos, com mais de 7 mil quilômetros de estradas vicinais. Isso aí, administrar essas estradas não é uma tarefa das mais fáceis, né, doutor? E hoje, nesse nosso desenho institucional, a manutenção das estradas rurais, linhas, vias vicinais, né, todos os travessões são do encargo do município no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, que é preciso reconhecer, tem muito ainda a fazer. Nós estamos tentando fazer bastante, tem algumas imagens de apoio, é isso, né? E estamos tentando fazer muito, seja na zona rural, seja em todos os nossos distritos, na zona rural de distritos, mas não é da tarefa das mais simples, é quase que uma tarefa hercúlea, e eu não deixo de mais uma vez agradecer aos nossos operários, os operadores de máquinas, aqueles que trabalham diuturnamente na Secretaria Municipal de Agricultura e que operam, né, do nosso caminhão, a nossa patroa, a nossa carregadeira e tudo isso que possibilita o nosso trabalho. Além disso, ainda tem as embarcações, tem o rio, né, doutor? Sim, a Secretaria de Agricultura tem também uma ação no Baixo Madeira, várias ações, então não dá para deixar de falar isso, né? Calama, Demarcação, São Carlos, né? Todos os lugarejos, né? E às vezes é difícil fazer chegar alguma política, mas em todos os distritos nós temos pelo menos uma pequena ação, mas temos.
E isso mostra a grandeza que é e todo o potencial que é Porto Velho, né? Não só uma grandeza de recursos abundantes, e o principal desses recursos precisa ser, sim, o homem, a mulher, o trabalhador, a trabalhadora, que ajudam a fazer tudo isso, mas também reconhecer esse potencial natural para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia. Doutor, a piscicultura, o senhor sabe, é uma das forças da economia do Estado. E eu tenho informações que o município aí tem mais de 300 e poucos piscicultores pequenos que estão enfrentando dificuldades, né? Como é que está essa questão da piscicultura no município, doutor? Senhor José, assim, no específico do trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura, nós temos uma linha de ação, de política de escavação de tanques para pequenos agricultores, para que eles possam desenvolver uma pequena piscicultura, mais pensando assim numa diversificação da produção, numa segurança alimentar, nessa policultura, do que propriamente uma produção econômica. Mas a gente, né, estamos cientes desses informes, o aumento do preço da ração do peixe, que praticamente tem inviabilizado. A piscicultura, por muito tempo, foi anunciado como uma fonte de... Uma saída, né? Uma saída, não, porque é uma fonte de proteína de baixo custo, de rápida produção, e com todo respeito a todos os profissionais da área, os engenheiros de pesca, isso hoje, sobretudo para o pequeno e para o médio piscicultor, se mostrou praticamente inviável por conta desse aumento de custos de várias razões, né, de ordem aí, que inclusive se agravou muito com a pandemia, como o próprio mercado, né? todo o mercado se agravou muito com isso, né? E eu acho que tem uma peculiaridade aqui, que é muito difícil competir com o preço do peixe nativo, né? E que são várias espécies, saborosíssimos, abundantes, graças a Deus, graças ao trabalho também dessas comunidades tradicionais de pescadores, e que gera uma competitividade um pouco difícil de se atender, como, por exemplo, para um pequeno piscicultor, como a gente falou, né? Que os insumos são caros, a produção é cara, não é simples o manejo. O manejo, inclusive o transporte para trazer lá, retirar o pescado da base, né? Do tanque, rede, vamos dizer assim, e trazer até o mercado. Tudo isso tem custo, né? Além da ração, é claro. Mas hoje eu atribuiria, assim, né, uma percepção muito própria de quem faz parte da gestão. O maior entrave, na minha opinião, ainda são esses custos da própria dinâmica do mercado, como a ração, né? As estradas, assim, funcionam, né? Aquele piscicultor médio, ele consegue, tendo o comprador, consegue escoar a produção. Mas posso estar errado também. Não, isso faz. O senhor tem estudos na mão, o senhor sabe como funciona. E a lei de mercado é essa mesmo, né, doutor? E veja só, com essa pandemia e a escassez de recursos, o desemprego, tudo isso é problema, né, doutor? O senhor sabe que a pandemia trouxe uma dificuldade muito grande para a gente, com o aumento do preço do ferro, o aumento do preço do aço, até mesmo a aquisição pela Secretaria Municipal de equipamentos, de insumos, né, tratores, veículos, até veículo leve, a gente não consegue. Um veículo, né, valores hipotéticos aqui, que custavam R$100.000, hoje estão custando 300 mil, 400 mil. Então, as empresas não conseguem atender mesmo aqueles procedimentos licitatórios que tinham sido deflagrados muito antes, que já estavam encerrados. Era só uma questão, ó, faz a entrega, vai ter o pagamento, e em algumas circunstâncias, assim, isso é dolorido na gestão pública, que é lenta, né? Ela tem o seu, não é lenta, mas vamos assim dizer, tem a sua própria temporalidade, a sua própria espacialidade. Às vezes a gente, com dinheiro, com um contrato todo correto, adequado, fala para a empresa, entrega o maquinário, entrega o equipamento, a empresa vem, notifica a gente, fala, não podemos entregar. É um problema sério, né? Então, geralmente é o contrário, né? A prefeitura não tem, numa pequena prefeitura, não tem dinheiro para comprar aquilo que quer. Exato, e a gente, às vezes, tem o dinheiro e não... E isso está afetando demais, por exemplo, a questão das nossas estradas. Às vezes, uma máquina nossa, a gente manda para a oficina para consertar, não tem a peça. Aí a empresa fala, não, mas a gente precisa de 6 meses para conseguir a peça. E aí o preço... É uma barbaridade, assim, está muito difícil, algumas situações estão extremamente desafiadoras. E é isso, é um preço internacional do ferro, do aço, uma escassez, né, um impacto nas redes logísticas do mundo inteiro com a pandemia.
Talvez tenha alguns elementos aí de monopólios e oligopólios que ainda influenciam, influenciam, né? ajudam a piorar, né? Tá bom. Doutor, eu agradeço a sua gentileza e fique à vontade para o seu comentário final. Muito obrigado, seu José. Eu acho que como comentário final, além de pedir que Deus siga abençoando todos os lares, eu queria fazer esse apelo que todos vacinem-se, levem seus filhos para vacinar, tanto para a Covid, como para H1N1, para as outras vacinas do calendário vacinal. As vacinas são seguras, elas foram testadas e aprovadas por vários órgãos de saúde do mundo inteiro e as vacinas salvam vidas. A ciência salva vidas, o SUS salva vidas. Vacinem-se, levem as crianças para vacinar. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, doutor.